Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 30 de setembro de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 51 minutos aqui no relógio da internet, 30 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense dos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Fernanda Roberta, a Fátima Bernadette e pelo YouTube Paulo César de Oliveira. Todos desejando uma boa noite a todos. Estamos estudando o referido livro, o capítulo 9 do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo 9 é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O subtítulo é o de número 7, Pressentimentos. Nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje pela questão de número 522. Todo mundo lá? Muito bem. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Na realidade, é uma espécie de lembrança, né, que a gente tem das escolhas. O Pedro Américo está conosco. Bem-vindo, viu, Pedro? Prazer tê-lo conosco. Na realidade, é uma lembrança daquilo que a gente escolheu antes de encarnar, né? Escolhe as provas para passar, e aquilo que é marcante na prova fica guardado na nossa lembrança, né, nas lembranças do espírito, como algo que deve ser lembrado. Chegado o momento, o espírito se lembra e acaba dizendo que chama isso de pressentimento. Mas não um pressentimento, ele não pressentiu nada. Na verdade, é uma memória que ele tem e que surge no momento oportuno, porque não surge antes. Se fosse um pressentimento, poderia... É um sentimento que ele teria antecipado, um sentimento antecipado e não uma lembrança, podia surgir a qualquer tempo, e não na hora apropriada. Na realidade, é uma lembrança. Chega no momento apropriado, lembra-se daquilo, e aquilo que a gente chama de pressentimento. Ou então, o nosso espírito guia, nosso bom anjo, nos avisando, né, de algo que nós precisamos nos precaver. E, como ele diz aqui, é sempre coisa boa, é sempre algo bom, porque se é um conselho íntimo, ele diz aqui que é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Se é um conselho íntimo e oculto, é oculto porque não pode interferir no nosso livre-arbítrio. E se é íntimo, é porque é inspirado de pensamento para pensamento. A gente muitas vezes confunde com o próprio pensamento, com o nosso próprio pensamento. A Triciane Braga entrou, seja bem-vinda, Triciane. E é sempre uma coisa para nos favorecer, para nos auxiliar a viver melhor. Eu poderia acrescentar aqui que raramente a gente dá muita importância para essas é só um pressentimento, não quer dizer nada, né? E muitas vezes ali está uma coisa importantíssima para a nossa vida. Aqui tem um rodapé, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: veja-se referência a este problema
na nota do fim do capítulo. Muito bem. Pergunta de número 523. Alguém tem alguma pergunta a esse respeito? 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito. É a última coisa que a gente faz. Não lembra. Você xinga, você esperneia, reclama, impreca contra Deus, faz tudo, menos pedir auxílio do anjo guia, do anjo protetor, do nosso espírito guia. É a última coisa que a gente faz. Mas aqui está uma indicação que a gente, o espírita é gozado, o espírita tem esse conhecimento e usa tão pouco desse recurso. Né? Por que não utilizar desse recurso? Por que não se recolher na intimidade do lar, ou mesmo no trabalho, no banheiro, no trabalho, qualquer lugar, isolado, e não pedir a boa inspiração do nosso espírito guia? Por que não fazer isso? É um recurso que nós temos, água fluidificada. Um recurso extraordinário, fabuloso, impressionante, o que nos ajuda. E a gente não usa, o espírita não usa o recurso. Acho que só vale para comentário no centro espírita, não mais nada. Mas é uma coisa que nós temos que nos atentar para esses detalhes, que são detalhes importantes. Ele chama a atenção aqui. Ó. Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito e ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Né? Ele envia o espírito guia e num determinado momento do dia você vai ter a resposta. Pode não ser no momento, não é? Mas você pediu ajuda. Essa ajuda vai chegar de alguma maneira. Pode não ser exatamente naquele momento, pode não ser na metade do dia, no início do dia, na metade do dia, no final do dia, mas num determinado momento essa resposta vai chegar. Sobretudo quando a pessoa tem convicção e fé, confiança, né? Em Deus e nos bons espíritos. 524. As advertências dos nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Resposta: tudo. Não é só as coisas morais, as coisas de ordem moral, o nosso comportamento moral. É tudo. Por quê? Porque se a gente estiver desequilibrado financeiramente, o que acontece na nossa vida? Vai desandar. Vai desandar. A família vai desandar. A tua vida vai desequilibrar você emocionalmente, psicologicamente, vai desequilibrar tudo. Então, é claro que não vão fazer surgir dinheiro na tua carteira, né? Mas vão te dar as boas inspirações para que você possa se sustentar, para que você possa ter um equilíbrio financeiro suficiente para você ter oportunidade para ir atrás do conhecimento moral a fim de melhorar a própria conduta. Evidente. Tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechai os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Né? Aí esse mês aqui tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, vou fazer mais uma dívidazinha. Aí o Espírito fala, não faz, tem bom senso. Né? Ah, não tem problema não. Mais uma dá. Aí estoura, vai pagar 400% de juros ao mês. Né? O José Augusto entrou, o meu querido primo, e a Maria Nunes também. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui pelo YouTube. A Berna também foi lá, correu lá para o YouTube, que é melhor, né, Berna? A Bernadette estava pelo Facebook, mas ela foi lá para o YouTube. O YouTube é sempre muito melhor. Muito bem. Kardec vai acrescentar o seguinte acréscimo de explicação. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar no nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. É isso mesmo, filho, parente, amigo, um avô, um pai, uma mãe, né? Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes ou infelizes,
de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem assim, pessoas de 60, 70, 80 anos, assim, eu gostaria de viver, de voltar aos 20 anos de idade com a experiência que eu tinha hoje, que eu tenho hoje. Não cometeria a metade dos absurdos que eu cometi na minha vida. Né? Quer dizer, não ouve os bons conselhos. No Rio de Janeiro tem um ditado que diz assim, quem não ouve cuidado, ouve coitado. É verdadeiro, né? Oh, cuidado, cuidado. Blum, coitado. Item 8. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão de número 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Pergunta Kardec. Resposta: seguramente, pois que te aconselham. E isso vale para os bons e para os espíritos imperfeitos também, que nos aconselham para coisas equivocadas, para o erro, para os vícios, para outras coisas. Os nossos bons anjos, nossos bons guias, nos aconselham para o bem. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais, fora das leis divinas. Ou seja, jamais um espírito pode infringir a lei de livre-arbítrio. Né? Jamais ele pode infringir essa lei. Ele tem que limitar-se a essa lei. Nunca um espírito vai constranger quem quer que seja, para o bem ou para o mal. A decisão é sempre nossa, senão nós não teríamos responsabilidade sobre os nossos atos. Né? Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Ou seja, erguemeza, vidência, né? Médium falante, médium audiente. Não é necessário isso. Não é necessário porque os espíritos, eles influenciam pelo pensamento, né? Que é uma influência sutil e a mais objetiva que se pode ter, ou promover, ou fazer. Né? Às vezes a gente, como pai, ou como irmão, ou como amigo de alguém, você fala uma palavra, numa conversa, você fala uma palavra. Depois de um certo tempo, você encontra com a pessoa, você lembra aquela conversa que nós tivemos? Lembro. Lembra que você falou tal coisa? Não lembro. Pois é, você estava certo. Então a gente foi ali o quê? Instrumento do espírito guia daquela pessoa. E citou aquilo que a pessoa estava precisando ouvir, e para o qual ela estava sendo influenciada pelo seu espírito guia, porém não estava ouvindo. E eles nos auxiliam a citar aquela palavra, ou uma frase, ou uma orientação, ou um conselho, seja lá o que for, mesmo nas entrelinhas, mesmo sem ser diretamente, indiretamente. E a pessoa vai lembrar-se daquilo, vai aceitar aquela sugestão e vai, né, muitas vezes, promover coisas boas em suas vidas, se o conselho for bom, porque tem muito amigo também que dá péssimos conselhos ao invés de bons conselhos, né? Ao invés de incitar o bem, incita o mal. Mas, de qualquer maneira, se for de origem boa o conselho, eles vão colocar na boca do amigo, do pai, da mãe, do tio, seja quem for, do parente, do amigo, a palavra necessária para que aquela pessoa possa ouvir. E a influência indireta, porque essa influência do Espírito é uma influência indireta, embora seja muito objetiva, porque ela é sobre o pensamento da pessoa, ela tem uma ação efetiva. É impressionante como uma palavra, num contexto, às vezes, até fora do contexto, ela age influenciando aquela pessoa. É impressionante. É impressionante isso. Diz assim: desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o
que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocam o encontro entre duas pessoas, o encontro de duas pessoas, desculpe, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode produzir o resultado que deseja. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre arbítrio. É um conselho direto, né, por vias indiretas, tentando ajudar, auxiliar o tutelado para o melhor caminho. 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, pode provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então em uma escada. Essa se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Derrogar significa modificar o efeito de uma lei. Ninguém tem autonomia de Deus, né? A ninguém é dado essa autonomia, a não ser ao próprio Criador. O Criador poderia derrogar as suas leis se ele quisesse, mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque tem que ter estabilidade. Se não tiver estabilidade, não há como ter confiança nessas leis, né? Por exemplo, a lei de livre-arbítrio jamais é quebrada. A lei da nossa reencarnação, por exemplo, jamais é quebrada. Nós vamos reencarnar até quando for necessário para evoluir. A lei da imortalidade jamais vai ser quebrada. Nós temos começo, mas não temos fim, né? Lei de causa e consequência jamais vai ser quebrada. Sempre vai haver consequência em relação às nossas ações, e assim sucessivamente. Quer dizer, jamais Deus vai derrogar uma lei. Assim, se Deus não vai derrogar as suas leis, e ele teria condição e capacidade para isso, e todo o direito, porque ele é Deus, ele pode tudo, né? Ele é onisciente e onipotente, né? Ou onipotente, quer dizer, ele pode tudo. Ele não faz isso porque ele derrogaria esse direito, ou melhor, daria esse direito a um espírito. Não há a menor possibilidade. Então, o espírito ele não pode derrogar uma lei. O que vai fazer quebrar o degrau da escada é o fato da escada não ser boa, está carcomida, quebrada, carunchada, cheia de cupim. A escada está cheia de cupim, o cara fala, não, acho que dá. Não deu. Quando não deu, ou dá hospital ou dá caixão, né? Então, ele vai falar aqui, quer ver? Fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e a sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Se o cara é bastante imprudente para subir numa escada que não suporta o peso, não precisa de inspirar nada, né? O cara já é ruinzão da própria cabeça, né? Já é atrapalhadão da própria cabeça. Então não precisa nenhum inspirar nada. O bicho é imprudente mesmo. Ele é meu primo meu, que filho da tia por parte de mãe, ele era mecânico de carro, né? Ele aprendeu com um primo dele lá e tal. Ele me pega um Opala naquela época, 1970 alguma coisa, e um vizinho dele deu o Opala para ele consertar o freio do carro. Ele pega, conserta o freio do carro, faz os freios, naquela época não tinha freio a disco, era tudo freio de tambor, né? Conserta os freios do carro, fez o freio do carro e tudo. E meu pai está chegando na rua da casa dele, a Santa Eulália, o nome da rua. Dona Eulália, Santa Eulália, acho que é Dona Eulália. Uma meia descida assim, chegava perto da casa dele e virava uma reta, né? Uma pequena reta, um pouco comprida.
Ele me lota, ele bota umas 10, 12 crianças dentro do carro, para o carro ficar bem pesado, vai lá em cima e acelera o carro, né? Meu pai fala, escuta, fulano, o que você está fazendo? Não, estou testando o freio do carro, filho. Então eu pergunto para você, precisa algum espírito inspirar para matar um monte de criança? Não precisa, só tem um cara desse. Experimenta freio com o carro cheio de criança. Não, parou, o carro parou. Vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento agora. Mas vamos lá, né? Faz parte. Criançada grita, né? Gasta, se diverte e tal. Pouca noção de perigo, mas quem devia ter bom senso era ele, né, cara? O Opala já é um carro pesado, pesa mais de 1 tonelada, 1.200 quilos, quase. Imagina, você bota mais 8, 10 crianças dentro, uma criança pela outra, 20 quilos, 25 quilos, tem mais 300 quilos em cima, quase 400 quilos, mais ele com 70 quilos, não, quase 500 quilos em cima do carro. Mais 1.200 quilos, dá quase 2 toneladas. Né? 1.800 quilos, 1.700 quilos. Meu pai botou a mão na cabeça e falou, Dagoberto, não faz uma coisa dessa. A Simone está conosco. Bem-vinda, Simone. Prazer tê-la conosco, viu? Vamos lá. Questão de número 527. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. Bom, para começar, ele nunca foi escoteiro, né? Para começar, né? Ele nunca aprendeu escotismo, porque se aprendesse, era a última coisa que ele faria. Ele atravessaria o rio e contaria, né? 1.001, 1.002, para ver que distância está o raio. Não é isso? Porque o raio vem até o rio. E conforme o estouro do raio, depois que você estoura a primeira vez, você conta, você sabe a quantos segundos ele está na beira do rio. E ó, sai fora. E se esconde debaixo de uma árvore, ou ele nunca foi escoteiro, ou ele quer morrer torrado por um raio. Né? Obrigado, Simone. Eu que agradeço, viu? Ele diz lá, o homem deve morrer de raio, esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo sobre ele? Eles respondem, é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore, e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Chove, se a chuva for de raio, os raios estalam mesmo. Eles vão usar a árvore como um para-raio, como um terra, né? Quer dizer, estava na lei da natureza. Ele se esconde justamente embaixo daquela que serviu para a natureza descarregar a energia na Terra, vai morrer ali mesmo, né? Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela, né? O fato é que, quando o sujeito tem que morrer, de alguma maneira, né, seja lá o que for, né, está dentro das leis de Deus, né, está previsto pelas leis de Deus. Eu já ouvi falar de caso aqui em Jaú, o sujeito ir no cardiologista, né, cara com 45, 48 anos de idade, um jovem, vai no cardiologista, faz o eletrocardiograma, o médico examina o sujeito, pressão arterial boa, regular, o sujeito passava por estresse, porque era um empresário, né? Passava por estresse, 48 anos de idade, pressão arterial está boa, eletrocardiograma não está acusando nada, o cara faz todo o check-up ali, está tudo normal. Quando o cara embora, o cara ao sair do consultório cai, tem um infarto fulminante. Quer dizer, estava escrito, né? Ou seja, estava previsto para aquela encarnação desencarnar dessa forma. – 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir.
Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar ou ainda pode ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. É muito verdadeiro isso mesmo, viu? O espírito pode embaçar a visão de uma pessoa. Eu conheço um sujeito aqui já, ele não era espírita, não era nada, ele contou essa história para mim, e eu parei a nossa conversa ali, eu não lhe dei explicação nenhuma, porque ele também não pediu, mas é um caso claro de obsessão, ou pelo menos uma obsessão momentânea ali. O sujeito foi numa cidade aqui perto encontrar com uma amante. Vai lá, encontra com a amante e tal, e cachaça vem, cachaça vai. Ele volta no Monza, naquela época, 86, 87, novinho. E naquela época não tinha essa rotatória que vai para Bauru, né? Era uma curva, você saía da pista assim, se fazia uma curva e entrava na Claudina direto, né? Ele falou para mim assim: Herrera, a curva não acabava mais. A curva não acabava mais. Ele falou: eu comecei a fazer a curva não acabava mais. Quando eu vi, eu estava no poste. Quer dizer, certamente, ele começou a fazer a curva, alguém embaçou a visão, né? E foi certamente desencarnado, porque ele estava sozinho no carro. E ele falou: eu estava meio chutado de álcool, mas eu estava dirigindo normal, eu sempre dirigia daquele jeito. Ele falou: não vi nada. Comecei a fazer a curva, quando não acabava mais, quando eu vi, eu estava no poste. Não comentei nada, fiquei quieto. E lá nessa rotatória, quando não tinha ainda duplicação das vias, eu sempre passava ali de madrugada para sair para viajar, e eu escutava um assovio do meio daquele, tinha aquele redondão grandão, bem grande, né? Eu escutava um assovio lá no meio, lá de longe, toda vez que eu passava ali. Uma vez o espírito falou para mim: não, passa ali, joga uma água benta lá, pega a água benta na igreja e joga lá. Nunca mais eu escutei. Olha que interessante, né? Fluidificou o ambiente, né? O local, o espírito, porque ele fazia isso para tirar a atenção dos motoristas. Um espírito brincalhão, né? Intrigante, ficava ali, tirando a atenção dos caras, para ver batida de carro. E é interessante, quando tem um acidente na estrada ou na rua, toma cuidado, passa devagar, não para, porque certamente vai acontecer em outro lugar. É só bobear. Dá uma bobeada, acontece 2, 3 acidentes no mesmo local. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes não, às vezes para naquele. O pessoal já toma as providências, sinaliza a via e tal, né? Diminui o trânsito, bota alguém para tomar conta, não acontece nada. Mas às vezes, já vi casos de acontecer na estrada, o sujeito parar para socorrer e vem outro bater no carro dele, outro bater no carro do outro que bateu, no outro que bateu no outro, gavetou 7, 8 carros. O mesmo, um acidente causou mais 7, 8 acidentes. (528) Pergunta: um homem mal entendido. Já lembro essa aqui. 529 agora. O que se deve pensar das balas encantadas, a que se refere algumas lendas, e que atingem fatalmente o alvo? Resposta curta e grossa dos espíritos superiores: pura imaginação. Podia acabar aqui a resposta, não precisa de mais nada, né? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Não existe isso. 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que têm o desejo em contrário? Resposta: o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, quem manda em tudo, quem dirige o universo, quem dirige todas as coisas, é o Criador, e as coisas acontecem pela vontade do Criador através das leis naturais. Pura e simplesmente. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Resposta: eles se comprazem, eles têm prazer nessas traquinices, nessas malandragens, né?
que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência. Não se cansam quando veem e nada conseguem. Desculpa, ele é errado. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estovamento. Cara, atrapalhado, vai acusar os espíritos disso? Não tem culpa de nada. O sujeito é imprudente, atrapalhado, faz coisa errada, vai dar errado mesmo. O espírito não tem nada com isso. É claro que se tiver um espírito brincalhão por perto, ele vê que o cara é atrapalhado, aí que ele vai atrapalhar mais ainda, né? Mas o cara já é atrapalhado. Né? Eu tinha um tio, ele era adorava, tio Geraldo, italiano, uma napa dele desse tamanho, italiano típico. Né? Ele era assim, ó, ele não abria a mão nem para dar mão para o cego atravessar a rua. Ele era assim, desse jeito. Aí o tio Geraldo foi tirar a bomba de água do poço. E ele não queria pagar para o cara tirar o poço de 20 e poucos metros de profundidade, viu? Era fundo do raio do poço. Bom, o que ele imaginou? A bomba pesada, porque naquela época não tinha bomba leve. Hoje tem as bombinhas aí, né? 2, 3 quilos, uma bomba que joga água a 200 metros de altura. Né? A bomba pesada, uma bomba submersa, pesada para chuva. O que ele fez? Ele falou, eu vou amarrar uma corda na bomba. E tinha uma árvore, mais ou menos uns 4 metros longe do poço. Eu amarro a corda na minha cintura, passo pela árvore, puxo a corda, enrolo na árvore, lá puxo de novo, enrolo na árvore. Bom, deu certo a primeira vez, deu certo a segunda vez, na terceira vez foi ele, corda, bomba, tudo para dentro do poço. Quer dizer, por economizar 2 tostão, o cara acaba cometendo uma imprudência. Não custou a vida, não quebrou nada, tal, né? Mas podia ter morrido numa dessa. Né? Então, quer dizer, vai dizer que os espíritos inspiraram ele a fazer aquilo? Não. Né? A coisa começa pela sovinice do peão. Eles ficaram só assistindo. Hã? Eles ficaram só assistindo. Ficaram só vendo e dando risada. Evidente. Eu tinha um tio meu que adorava. Meu pai era assim, meu pai também adorava esse tipo de coisa. Meu pai pega 3 moleques, meu sobrinho, neto dele, e mais 2 moleques que era vizinho, que brincavam com meu sobrinho. E tinha um lá que era super expeditado. O moleque é moleque, né? Mas tinha um que valia por 3. Então ele falou, você quer ganhar tantos reais? Naquela época era cruzeiro, cruzado, sei lá que raio que era. Quero. Você vai deitar, debaixo tem uma piscininha dessas de encher, você vai deitar de barriga para cima e vai gritar manhê debaixo d'água. Quem gritar mais alto ganha esse dinheiro. Meu pai quase morre de rir. Né? Quer dizer, traquinice pura, né? Ele é mais moleque que os 3 moleques. Então, quer dizer, os espíritos aqui fazem a mesma coisa, né? Fica vendo o sujeito fazer esse tipo de coisa, ficam dando risada. Eles riem mesmo da nossa impaciência, né? Eles riem da nossa imprudência. Né? Eles adoram esse tipo de coisa. Não são espíritos que são imperfeitos, eles não têm muita coisa para fazer, não estão aí, né, aprendendo. Não, estão aí andando, vagando, olha um, observa outro. Então, quer dizer, é muito interessante, viu? Como eles não diferem em nada da gente, em nada. Os espíritos não diferem em nada do homem. Apenas e tão somente não tem corpo. Apenas isso. Eles só diferem do homem por isso. Nós somos visíveis aos nossos olhos materiais e eles não aos nossos olhos materiais. Nós temos corpo físico e eles não têm. Do resto, não tem diferença nenhuma do homem. São ignorantes, traquinas, malfazejos, perversos, mentirosos, hipócritas, tem de tudo. Né? Até mais do que tem no mundo dos encarnados, né? Porque no mundo dos encarnados o número é bem menor do que dos desencarnados. Né? Eu não sei quanto, mas diz que é muito menor do que o número dos desencarnados. Então, como o mundo dos desencarnados é que fornece
espírito para o mundo dos encarnados, e o mundo dos encarnados é que fornece espíritos para o mundo dos desencarnados, a natureza não pode ser boa, porque os que estão encarnados valem muito pouco, os que estão desencarnados não valem mais do que isso. Portanto, é só aquela meia dúzia que se destaca mesmo. A gente pode dizer que aí 90%, talvez um pouco mais, um pouco menos, é que ficam aqui mesmo, não ficam aí vagando pelo espaço livre, aprendendo e tal. São espíritos comuns, são gente comum, ligados à matéria, ligados às coisas materiais, não se espiritualizaram durante a vida, né? Aqueles que dizem, estou aqui para gozar, eu quero gozar a vida, e acho que gozar a vida é encher a cara de pinga, e fazer traquinice, e aprontar coisa com os outros, e mentir, não pagar os outros, e ser desonesto, sei lá, um monte dessas coisas que a gente cansa de ver. Quando desencarnam diferente, vão continuar sendo o mesmo que era quando estavam encarnados. Né? Então, quer dizer, quando o desencarnado observa outro encarnado fazendo uma traquinagem, ele vai ajudar a fazer traquinagem, não vai melhorar. Quem procura melhorar a nossa vida é nosso espírito guia, nosso anjo guardião, né? Não os espíritos traquinos, né, esses que estão aí para bagunçar a coisa. Né? Muito bem. A resposta da 533A, que nós não lemos ainda, né? A de 529A já deu, né, pessoal? 529A já deu a resposta. Já lemos. 530, né? 530. 530A, né? É isso? 530A. Pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? Resposta por uma e outra coisa. Às vezes, trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior, e que vos perseguem. E outras vezes não há nenhum motivo. Apenas se ligam aos espíritos encarnados por uma questão de tendência, de gosto, de pensamento, né? De natureza. Né? Natureza má atrai espíritos maus, não vai poder atrair bons espíritos. Né? O comportamento moral adequado atrai bons espíritos. 531. Pergunta de Kardec. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corpórea? Resposta. Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também os perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531A. Pode-se pôr um termo a isso? E por que meio? Resposta. Sim. Pode chorar por eles, e, ao ser-lhes a retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. O fato é que, pela lei de causa e consequência, tudo o que nós fizermos, tudo indistintamente, terá uma consequência. As coisas boas terão consequências boas, as coisas más terão consequências más. Nós temos discernimento suficiente, porque temos inteligência para isso, para saber o que é bom e o que é ruim para a gente. Tudo que for bom terá boas consequências. E tudo que for mal terá más consequências. Apenas isso. A gente não vai poder acusar ninguém, nem a Deus, nem a ninguém, pelos males que nós acarretamos a nós mesmos. Né? Seja através da perseguição de espíritos e inimigos, seja através das imprudências que cometemos, que resulta
em desastres para nós, sofrimento, dor, doença e etc. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Quando ele diz aqui, não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, o que eles querem dizer é que não é que Deus, está nos desígnios de Deus fazer um mal à sua criatura, não. É que, pela lei de causa e consequência, nós temos que arcar com as consequências dos males que provocamos. É só isso, quer dizer, você está dentro dos desígnios daquilo que Deus, das leis naturais que Deus criou. Apenas isso. Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Toda dor dói mais se nós não tivermos paciência e resignação. Toda dor é dobrada. Quanto mais revolta, quanto mais impaciência, quanto menor a resignação da pessoa, maior a dor, né? Portanto, se nós não tivermos uma confiança irrestrita no Criador, sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça, jamais nós passaremos pelas vicissitudes da vida, pelos problemas da vida, com paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, pela inteligência, né? Suscitando pensamentos que vão atingir a nossa inteligência e que vão fazer com que nós movimentemos o nosso pensamento no sentido de encontrar as soluções, né? Pela inteligência, olha, Deus vos deu a inteligência para a usardes. E é sobretudo por meio dela quem? Meio da inteligência, né? Que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis, né? Eles utilizam a nossa própria inteligência para que nós mesmos encontremos as soluções dos nossos problemas, para os nossos problemas. A Raquel Conte, Gustavo Junqueira, então está conosco. Bem-vindo, Raquel. Ele vai continuar respondendo, dizendo o seguinte: mas eles não assistem senão aos que buscam assistir a si mesmos. É esse o significado das palavras buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Está no Evangelho de Jesus, né? Sabei ainda que aquilo que vos parece o mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais, senão no momento presente, e na vossa pessoa. A gente sempre deve colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? O exemplo de Jó, né, no Evangelho, ele é maravilhoso nesse sentido, né? Jó foi jogado em cima do monte de lixo, era um cara rico, perdeu tudo, e de cima do monte de lixo, ele olha para o céu e diz: tu me deste, tu me tiraste, bendito seja a tua vontade. Então isso é um exemplo, né, de verdadeiro ou não, criada a história ou não importa, é um exemplo para o qual nós devemos atentar. A vontade de Deus é soberana. Como ele diz aqui, às vezes o que pode parecer um mal é um bem maior, mas esse bem é com o tempo que ele vai surgir, não é imediato. E como nós queremos soluções na nossa vida para ontem, porque nós somos imediatistas, nós não aceitamos como uma possível solução para algum problema, né? Acabamos por imprecar contra Deus, por nos revoltarmos. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Resposta: às vezes, como prova. Não é por bem, não. É prova. É prova para saber se você vai passar no teste, né? Como é que está a tua vaidade? Como é que está o teu orgulho? Como é que está o teu egoísmo? Né? Está bem? O egoísmo está legal?
Então, você vai passar por essa prova. A gente não pode esquecer que depois nós vamos ter que dar conta disso, né? Nós vamos ter que dar conta para a nossa própria consciência e para a lei de Deus daquilo que nós fizemos com os recursos que recebemos. E eles dizem, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. O cara pede fortuna e está cada vez mais devedor, né? Cada vez devendo mais para o banco. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Pergunta Kardec. Eles respondem, uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Por exemplo, um cara que quer muito dinheiro, quer ter todas as coisas, trabalhando pouco e ganhando muito. O que ele vai fazer? Ou vai ser político, ou vai traficar drogas. Né? Embora existam os sérios, né? Mas um desembargador no Brasil, por exemplo, ele começa a trabalhar como desembargador ganhando R$30 mil por mês. Não é à toa que a gente trabalha meio ano só para pagar imposto no país. Quer dizer, o sujeito, é claro que ele vai prestar concurso, ele vai estudar, vai se esforçar e tal, mas há uma certa ilicitude nisso. Num país que paga R$900 por mês, salário mínimo, pagar 30 mil de salário inicial para um prestador de serviço da comunidade, né? É um certo desatino. Aí então o cara fala, eu não vou ser nada, não quero estudar, não vou traficar droga. Tá legal, vai ganhar um monte, vai ter mansão, vai ter carro importado, então, mas qual vai ser a consequência dele? Certamente não foi inspirado por um bom espírito essa situação. Tanto isso é verdade que nós sabemos que as grandes fortunas do mundo são todas elas, têm todas como origem o ilícito. A maioria delas não são legítimas. Tem como fruto o ilícito, o crime, a violência, a incitação à violência, à guerra, etc. Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Pergunta Kardec. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocaste mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda, num caminho que não é a vossa, ou não é o vosso, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Uma coisa que nós chamamos comumente, no meio espírita, de auto-obsessão. Que pode acontecer. O sujeito não precisa de obsessor encarnado ou desencarnado, não. Ele é seu próprio obsessor. Eu sou feio, eu sou incapaz, eu não presto, né? Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou, sei lá, sou eu. Hã? Quer dizer, não precisa, né? Uma menina, uma canadense, nesse filme que a Yara está falando, uma menina bonita. É claro que ali tinha um componente, para variar, né? O componente familiar, né? A mãe dava pouca atenção, o pai dava pouca atenção, ela se achava gorda, ela se achava feia, uma menina bonita, uma menina tinha, é claro, era um pouco mais gordinha, chuchudinha, né? Mas é claro que nada que um pouco de exercício, um pouco de menos comida, tal, não resolvesse temporariamente, porque é claro que ela pega uma certa idade e engorda mesmo, isso aí não é pai da natureza humana, né? A vaidade é que, muitas vezes, hoje eu ouvi um amigo de 30 e poucos anos atrás, o cara colocou botox, ele pinta o cabelo, sabe o que ele parece? Uma nota de 1,50. Falso pra caramba, não tem nada nele que seja original de fábrica, é tudo produzido. Tem dinheiro, acha que isso é bom para ele, eu não vejo nada de bom nisso, né? Não melhora em nada a aparência do cara, pelo contrário. Mas essa moça que a gente estava comentando no filme, ela acaba por assassinar uma amiga porque julgava a amiga a pessoa ideal
ela julgava, idealizava como uma pessoa que ela queria ser. Então ela mata a amiga para ficar no lugar da amiga, para se sentir no lugar da amiga. A amiga dançava, balé, era magrinha, tinha um namorado e tal, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, auto-obsessão mesmo, né? Ela mesmo se auto-obsediava. Isso acontece muito. Hã? É baseado em fatos. Baseado em fatos, né? Fatos reais é redundância, né? Se é baseado em fatos é porque é real, né? Eu não vou lembrar agora, mas eu posso pegar, ver se você consegue lembrar. Eu não vou, eu estou com atenção aqui no livro, acho que eu não vou, minha memória não vai alcançar aí Deixa quieto. o título do filme. Não. Vamos lá. 534. Não, já lemos. 535. Quando vos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta: agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. Na realidade, não existe nada mais verdadeiro do que essa resposta dos espíritos. A primeira pessoa a quem nós devemos gratidão total, geral e restrito é o nosso Criador, né? Mas nós devemos ter sempre em grande conta, isso é a minha opinião pessoal, o nosso espírito guia, né? Os espíritos vão explicar, não sei se já explicaram ou vão explicar, acho que já explicaram aqui nas questões anteriores, que o nosso espírito guia, ele é uma pessoa-chave na nossa vida. Ele é um espírito-chave, é um sujeito que ele está interessado na nossa evolução, no nosso bem, desde que nós começamos as nossas encarnações, desde as primeiras encarnações. Eles nos tutelam, dizem os espíritos superiores, que eles são mais importantes que nosso pai e a nossa mãe, imagine vocês. Né? Nosso amigo fiel, em todos os momentos, dos bons e dos maus momentos. Né? Então nós precisamos ter essa ligação mais íntima com o nosso espírito guia. Né? Então, não custa nada todo dia de manhã pedir a Deus que o abençoe, né? Dizer a Ele que nós temos gratidão por tudo aquilo que Ele faz para nós. Enfim, demonstrar essa gratidão, né? Ele não precisa disso, não precisa disso. Mas eu acho que nada melhor do que você demonstrar gratidão. Gratidão é um sentimento que mostra que a pessoa já está num patamar superior de elevação moral. Que normalmente o ingrato é atrasado moralmente. Normalmente. Eu peço sempre ele não desistir de mim. Eu também sempre peço pro meu, não desiste não, meu, estou quase no fim. Não desiste não, olha eu aqui. Eu lembrei da A Vítima Perfeita. A Vítima Perfeita, é isso mesmo. O nome do filme está na Netflix, não é isso? E o nome é A Vítima Perfeita. Questão de número 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? Né? Um dia você vai saber que o seu espírito guia tinha um papel importantíssimo na sua vida, que Deus é o seu Criador, Pai Supremo, Criador de todos nós, fonte de justiça, de amor e de tudo de melhor que nós podemos querer, e nós não demos bola para Ele ao longo da nossa encarnação. Vamos ter que reencarnar para corrigir esses defeitos. 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora, nem agradece, para quem tudo sai bem. Não, precisa ver o que se considera bem, né? Precisa ver. É muito, como fala o personagem de Chico Anísio, é muito relativo. Sim, responde ele, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira, que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. E aí que é o problema, né? Todo mundo gosta de ganhar, mas de pagar, pouca gente gosta de pagar, ou de restituir aquilo que se tem. Né? Então, é preciso considerar
Kardec sempre fala isso. É preciso considerar o retorno. Né? O sujeito passa pela encarnação, tudo bem. Para mim, tudo isso é carolice, não vou ficar orando para ninguém, não vou agradecer para ninguém, porque se eu quiser ter as coisas, eu vou ter que trabalhar mesmo, ninguém faz nada por mim, tá tudo bem, direito seu. Você entenda a vida como você achar que deve. Mas ele vai ter que desencarnar, porque isso vai acontecer. Né? A morte é iminente. Cedo ou tarde, todos nós vamos desencarnar. Desencarnando, a vida não acaba. Acaba o corpo físico. Aí ele vai ter que arcar com as responsabilidades dos seus atos, da sua maneira de pensar. E o pior de tudo, ele vai ter que retornar. E quando ele retornar, tudo aquilo vai lhe ser cobrado numa existência posterior. Quer dizer, não é melhor fazer como o turco, pagar a prestação, né? Você paga devagarzinho, suaves parcelas, não é isso? Fica mais fácil, né? Você vai querer pagar tudo de uma vez, pô. Ainda mais no Brasil, que o juro é de 400% ao ano. Vamos devagar, vamos, né? Vamos procurar medir as coisas, né? Ter bom senso, porque os antigos diziam que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. A Lia Rigeiro está conosco. Bem-vinda, Lia. Esse item finda nessa pergunta, nós vamos iniciar o subtítulo Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. A questão é de número 536. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Resposta: tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então está tudo dentro das leis e da providência divina. Ele sabe exatamente o que deve e o que não deve acontecer. 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Resposta: algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Ele está perguntando se os fenômenos não são fruto da ação dos espíritos. Essa é a pergunta objetiva e direta. Traduzindo aqui o que Kardec perguntou, né? Essa é a pergunta. Agem os espíritos sobre os elementos da natureza, provocando esses fenômenos? Mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados, em todos os graus de escala dos mundos. São os espíritos que promovem esses fenômenos, né? É claro que não são espíritos elevados, né? São espíritos primitivos, dirigidos por espíritos mais elevados, conhecem, né? E sabem como dirigir esses outros espíritos. Mas a toda a matéria, toda e qualquer matéria, desde o elemento mais, no menor elemento do átomo, né? A menor partícula do átomo, está ligado ao espírito. Tem sempre a ação do espírito. Há um verme, há um vírus, há uma ameba, tudo que a gente possa imaginar tem a ligação ali do ser inteligente, né? Esse espírito está fazendo, de alguma forma, a sua evolução. Está crescendo de alguma forma, está promovendo a sua elevação moral e intelectual, agindo sobre a matéria. Eu sempre comentei, agora você vai lembrar, eu acho que vocês também provavelmente vão lembrar, que há muito tempo atrás, eu assisti um filme
que homens primitivos conseguiam o fogo porque eles roubavam o fogo da natureza. Eles não sabiam como produzir a chama, né? E é claro que o fogo tem inúmeras aplicações, né? Pode cozinhar o alimento, ele pode servir de aquecimento para o sujeito não morrer de frio, até porque naquela época a roupa era uma coisa que praticamente não existia, o cara se cobria com pele, né? Ele descobriu que botando pele em cima ele se aquecia, mas o fogo era fundamental. Então tinha um cara no grupo deles que tinha lá uma coisa feita com osso, né, que tinha uma chaminha lá dentro e ali coberto com pele, né, e ele protegia aquilo com a própria vida. E as tribos ficavam uma roubando aquela chaminha do outro para ter o fogo, né? E eu fui atrás, até que eu consegui esse filme. Esse filme é um filme franco-canadense, não tem um diálogo no filme. O nome é A Guerra do Fogo. E eu consegui um exemplar desse DVD, depois se alguém quiser assistir, é só me pedir, eu empresto. Ele ganhou Oscar, esse filme, ganhou várias premiações, é considerado um clássico do cinema. Muito interessante mesmo, né? É até o momento em que esse sujeito aprende, por fricção, a fazer fogo. O cara, ele conhece, por acaso aspas, é claro, né? Uma índia de uma outra tribo, que é mais desenvolvida que a dele, porque eles moravam em caverna, e essa índia já sabia como fazer uma choupana, né? A tribo dela já sabia como fazer uma choupana, e um dos índios dessa tribo dela ensina ensina na realidade não, ele vê ele produzir fogo, ele fica olhando, fica observando. Mas como, né? O cara esfrega uma madeira na outra, e dali começa uma fumacinha, e ele vai, põe um pouquinho de palha em cima daquela fumacinha, e começa a soprar, dali a pouco, pum, né? Espoca lá uma chama de fogo, ele fica entusiasmado com aquilo, né? Porque aquilo é uma evolução danada, né? Até então, o homem morria muito facilmente, né? É muito interessante. Se vocês quiserem assistir, chama Guerra do Fogo. Eu posso emprestar o DVD para quem quiser assistir. Você achou? Hã? No Rio de Janeiro, num sebo. Lá no Rio de Janeiro, a internet é uma coisa extraordinária, né? Mas se alguém quiser procurar, alguém que está aí pela internet, que não mora aqui em Jaú, não posso emprestar o DVD por conta disso, chama-se A Guerra do Fogo, e provavelmente se encontra aí, alguém pode encontrar aí pela internet o filme. Questão de número 536A. Esses fenômenos sempre objetivam, já lemos, né? 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em todas as coisas. Mas, como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Nós também já lemos essa questão. Eu estou aqui repetindo mesmo. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que a consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Pergunta Kardec. Resposta. Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Vai além, né? Ou seja, está muito aquém, né? Está muito antes, né? Da própria verdade, porque não são deuses, são espíritos que promovem esse fenômeno mesmo, né? Então, o espiritismo apenas veio dar um sentido para essa crença que não era desprovida de fundamento, de jeito nenhum, mas que estava aquém da verdade, né? Eles se aproximaram da verdade, mas não chegaram
exatamente na verdade, porque atribuíram deram atribuições a esses espíritos, não como espíritos, mas como deuses, né? Deus do mar, Deus do amor, Deus da natureza, Deus disso, Deus daquilo, né? Na Grécia tinha muito disso, né? E nas outras culturas, né? 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. O que a gente pode dizer com absoluta certeza é o seguinte: por trás de um elemento material está um elemento espiritual. Com certeza, absoluta. Né? Por trás de qualquer fenômeno geológico se encontra o elemento espiritual, a inteligência. Que matéria não tem inteligência. Então, que é inteligente é o espírito, por trás de qualquer fenômeno tem um elemento inteligente. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que o serão ou que foram. Depende da natureza do espírito. Se ele for mais evoluído, já foi encarnado em mundos como nós. Ou serão encarnados em mundos como nós quando chegarem ao ponto de evolução suficiente para encarnar no mundo como nós. Né? Podem ser espíritos atrasados ou mais evoluídos. Depende dos fenômenos que presidem. Eles podem presidir como precursores desse fenômeno, né? Como comandantes desse fenômeno, ou como componentes do fenômeno. Se forem componentes, é porque são atrasados. Se forem os comandantes, é porque são evoluídos. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta: segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. E os espíritos, entre os espíritos como entre os homens. É mais claro que isso, impossível, né? Aqueles que promovem os fenômenos são espíritos inferiores, atrasados, imperfeitos. E os que executam são, ou melhor, os que comandam esses fenômenos são os espíritos mais evoluídos. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Resposta: em massas inumeráveis. Milhares de espíritos ali, comandando um fenômeno, dependendo do tamanho do fenômeno, né? Sei lá, um tornado, um furacão, um maremoto. Tem milhares de espíritos ali participando daquele... E às vezes nem sabem o que estão participando, nem o que estão fazendo. 540. Pergunta: os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Resposta: uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditai que há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? Perguntam os espíritos a Kardec. É claro que são, né? São, entretanto, animais, no último grau, os que realizam essas coisas. Enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que esses instrumentos, que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência dos seus atos e do seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos que são agentes sem o saberem. São espíritos ainda que não atingiram muitas vezes nem a fase luminal, né? Estão na fase ainda
uma fase bastante atrasada. Primeiro executam, mais tarde, quando a sua inteligência estiver desenvolvida, porque todos os espíritos progridem, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim, é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Por isso que o filósofo, de sua imensa sabedoria, disse assim: eu só sei que nada sei. Dá para entender por que ele falou isso, né? Raquel Poloniato está conosco, bem-vindo, Raquel. A questão que nós vamos anotar aqui, para retomarmos na próxima segunda-feira, é o item 10, subtítulos Espíritos durante os combates. Vamos anotar com a data de hoje. Hoje é dia 30/9/2019, para retomarmos na próxima segunda-feira. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Lorival Françanelli. Bem-vindo, Lorival. A aluna não entrou hoje, hein? Ela falou por que não ia entrar? Não deu? Falou para você? Falou para você que não ia. Por que não ia entrar? Você não falou, você não viu que ela falou que não vinha nem almoço. Ah, trabalhando. Ela falou, é verdade, dia 30 hoje, né? Hoje é um dia extraordinário, velho. É isso mesmo. A Bela está conosco, deixa eu botar a presença dela aqui, senão depois eu esqueço. Muito bem. Podemos encerrar? Vamos então, elevando o nosso pensamento, vamos nos colocar comodamente, confortavelmente nas nossas cadeiras, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.